Pai Santo, apresento aqui o Teu Filho diante dos céus e da terra, em todo lugar que o Senhor está. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe o Teu Filho, junto com o Teu Espírito Santo, traga essa palavra aos nossos corações, às nossas mentes, para que sejamos edificados como Tua comunidade, como Tua igreja, e possamos te adorar, te louvar, te exaltar e te glorificar na palavra que será pregada. Seja adorado, seja exaltado, abençoa o Teu Filho, que Teu Espírito fale por ele, que nós podemos ser edificados pelo Senhor, para a honra e glória da graça do Evangelho de Jesus Cristo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Mais um dia, na presença do Senhor. E até que o bom Deus nos ajudou. Na verdade, até que o bom Deus nos ajudou. Hoje é um dia um pouquinho aconchegante. Está um pouquinho frio, né? Deus tem nos abençoado com essa chuva. Deus seja louvado para todo sempre. Aleluia. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, é um livro que nos ensina, né? Deus vem nos chamar a nos ensinar. Deus demonstrando a sua soberania, a sua bondade, do começo ao fim. E Deus nos dando um recado. Que Ele é Deus, do começo ao fim. Ele é todo poderoso, do começo ao fim. E Ele é, para todo sempre, continuará sendo em nossas vidas. Vai dizer assim a mensagem do nosso bom Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Bom, essa mensagem é uma mensagem interessante, que vai dizer que na terra de Uz tinha um homem chamado Jó, mas o Jó era um homem íntegro, era um homem reto, temente a Deus, que se desviava, se afastava do mal. E a mensagem aqui do livro de Jó mostra que Deus permite que os justos eles sofram. Sei que isso seja um problema para algumas pessoas entender justamente uma passagem como esta, um livro como este. Mas aqui existe uma infinita bondade e justiça de Deus. Nesse sentido, o livro de Jó desenvolve esse tema de modo a responder os principais questionamentos a respeito do porquê os justos eles sofrem. Então, o livro de Jó antecipa um argumento muito utilizado que diz que os justos sofrem porque Deus não é plenamente justo e bom. Então, algumas pessoas vão dizer exatamente isso. Não existe um Deus bondoso, porque se Ele é bom, por que então Ele deixa que esses justos sofram? Já que Ele é bom. Mas o livro de Jó responde de forma clara que esse tipo de entendimento não faz sentido, porque apesar do sofrimento dos justos, Deus é totalmente justo e bom, independente. Seja um sofrimento ali, seja um problema lá, Deus permanece bom e justo.
Então, o capítulo 1 de Jó apresenta um diálogo intrigante entre Deus e Satanás, onde o homem justo Jó é apresentado como um exemplo de retidão e fidelidade diante de Deus. Porém, Satanás questiona a integridade de Jó. Desafia Deus a testá-lo, levando a uma série de tragédias e sofrimento que testam a fé de Jó. Nesta pregação, gostaria de explorar um pouco mais aqui algumas questões presentes nesse diálogo e na história deste homem chamado Jó, bem como a relevância dessas questões para as nossas vidas hoje em dia. Jó, capítulo 1, versículo 1, apresenta um homem chamado simplesmente Jó. Qual é o seu nome? Qual é o meu nome? O que nós passamos? Tudo bem que muitas das vezes algumas pessoas não vão entender o teu sofrimento, ou então a tua história, às vezes somente você e Deus. Mas qual é o seu nome? Aqui nós vemos um homem chamado Jó, descrito como um homem justo e íntegro, que temia a Deus e evitava o mal. Essa descrição inicial é fundamental para o entendimento da história que se desenrola ao longo do livro. A descrição de Jó aqui como justo e íntegro significa que ele era uma pessoa que cumpria com as suas obrigações, que cumpria também com a sua religião, vamos dizer assim, com a fé com que ele cria. Além de ter uma vida reta e honesta diante de Deus e também diante dos homens. Jó também temia Deus, o que implica em um relacionamento da soberania, um conhecimento de quem era Deus, de um relacionamento, de um envolvimento com Deus, um desejo de agradar a Deus. Porque Jó temia Deus, porque Jó conhecia Deus, sabia quem Deus era. O mais interessante que eu vejo, Jó sabia da bondade de Deus. Então, Jó preferia agradar a Deus, a obedecer ao Senhor nosso Deus. No entanto, o fato de Jó ser um homem justo não o protegeu das provações, dos seus sofrimentos, tudo que viria a seguir. Esse detalhe é importante para que muitos possam enxergar, para que possamos entender, porque muitas das vezes pensamos que uma vida justa e correta venha garantir uma vida livre de problemas e tribulações. Mas você vê que isso não é uma verdade simplesmente. Pode acontecer, e é por isso que estamos aqui, pois a história de Jó nos mostra que isso nem sempre é verdade. Você ser uma pessoa justa, praticar a justiça, ser bondoso, ser íntegro, conhecer a Deus, não quer dizer que não vamos passar por sofrimentos. Só porque você está próximo de Deus, não quer dizer que Deus vai te livrar do dia mal. Não quer dizer isso. Além disso, a descrição inicial de Jó também destaca a importância da integridade na vida do cristão. Ser íntegro significa ser honesto,
justo e correto em todas as situações, mesmo nas mais difíceis. É uma característica que deve ser cultivada e desenvolvida por aqueles que desejam seguir a Deus. Então, precisamos ter integridade, ser honesto diante de Deus e para com os nossos irmãos. De fato, isso é verdade. Então, eu poderia hoje aqui trazer um estudo, uma fala sobre o livro de Jó, como que aconteceu, aquela coisa toda, e me aprofundar, mas eu gostaria de ser bem simplista, bem franco, em pregar esta mensagem, passar a mensagem, para que todos possam entender sobre isso. Então quero falar sobre como foi que Jó foi testado. Como pode um homem rico, correto, que perde as suas posses, perdendo todas essas, perde os seus filhos e suas riquezas, e ainda conseguir enxergar a bondade de Deus? Mas Jó também não consegue entender por que estava sofrendo. Porque se ele era um homem rico, bondoso, justo, correto, íntegro e que amava Deus. Então, como pode um homem que anda nos caminhos certos ser testado e nem esse próprio homem consegue entender o porquê do sofrimento? Por que Deus permite que os seus filhos sofram? Por quê? Apesar de haver uma explicação, talvez não a conhecemos enquanto estamos ainda nesta terra. Neste meio tempo, devemos estar prontos para sermos testados em nossas vidas. O livro de Jó nos apresenta a prosperidade material de Jó e a grande quantidade de filhos que ele tinha. O texto nos diz que Jó possuía muitas propriedades e animais, sendo considerado o homem mais rico do Oriente. Além disso, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, uma família grande e próspera. Porém, essa descrição também é importante porque mais adiante na história, Jó perde toda a sua riqueza e sua família. E é tentando observar essa história, e é tentando às vezes nos colocar dentro dessa história, é que Deus nos chama para um diálogo. É que Deus nos chama para mais próximo dele. É que Deus abre os nossos olhos para enxergar o quanto Ele é soberano através de uma mensagem dessa. E é tentando questionar a justiça de Deus muitas das vezes, diante dessas perdas, que tentamos sair muitas das vezes do foco, ou então colocando a culpa em Deus, ou então colocando justamente diante de Deus todas essas questões, que Deus começa a fazer perguntas para nós.
A descrição da prosperidade inicial de Jó ajuda a destacar o contraste entre a vida abençoada que ele tinha e a difícil situação que enfrentaria mais tarde. Além disso, a história de Jó também nos ensina sobre a natureza transitória da riqueza material. Embora Jó fosse o homem mais rico do Oriente, ele perdeu tudo em instantes. Isso nos lembra de que as riquezas terrenas são passageiras e não devem ser a nossa principal preocupação na vida. Ao invés disso, devemos buscar os tesouros celestiais que são eternos e imperecíveis. Às vezes nos pegamos a muitas coisas neste mundo. Às vezes nos preocupamos até em investir na obra de Deus. Às vezes nos preocupamos com coisas que são perecíveis. E o que realmente são eternas, essa nós nem pensamos. Mas como é incrível ver Jó. Ele era tão íntegro que o texto vai dizer que após os dias de festas dos seus filhos, no livro de Jó, Jó oferecia sacrifícios em favor, né? Sem pesar o coração, em favor dos filhos dele, temendo que eles tivessem pecado e se afastado de Deus em seus corações nas festas. Então Jó tinha essa prática. Ele mostra sua preocupação com a integridade espiritual de sua família e a sua disposição em se sacrificar a favor dela. Olha a preocupação de Jó com a sua família. Ele apresentava sacrifício diante de Deus a favor da sua família. Porque ele tinha com ele algo: será que os meus filhos pecaram? Jó conhece tão Deus, que ele tinha essa observação, essa questão, essa preocupação se os filhos pecaram. E por isso que ele apresentava sacrifício diante de Deus a favor da sua família. A descrição dessas práticas religiosas é importante por diversos motivos. Primeiro, ele demonstra a importância da religião na vida de Jó e de sua família. Eles não apenas cumpriram as obrigações religiosas, mas também buscavam se aproximar de Deus e se manter em comunhão com Deus. Olha a preocupação deste homem. Não era somente as suas obrigações religiosas, mas era também se preocupar, se aproximar diante de Deus, de levar a sua família a entender quem é Deus. E aproximando não somente ele diante de Deus, mas também a família dele. Olha a importância do cabeça dessa casa, do cabeça do lar, da família. Então a história vai dizer isso. O livro vai nos trazer isso. E aí também o livro nos traz os 3 amigos que respondem a Jó. Os amigos de Jó
assumem erroneamente que o sofrimento vem como resultado do pecado. Jó, você não é um homem tão íntegro? Você mesmo que estava sendo sempre apresentando a sua família diante de Deus. Você não é um homem que buscava Deus? Você é um homem íntegro, reto, bondoso? Então por que você está assim? Com isso em mente, eles tentam persuadir Jó a se arrepender do seu pecado. Mas os 3 amigos de Jó estavam errados demais nisso. O sofrimento não é sempre um resultado direto do pecado pessoal de Jó. Quando experimentamos severo sofrimento, isto pode nos ser nossa maior falta diante de Deus. Portanto, não precisamos adicionar este sentimento de culpa de que alguém ou algum pecado oculto está causando esse problema em nós. Só que Deus está além da nossa compreensão e não podemos saber porque Ele permite que cada momento de sofrimento venha em nossa vida. Nossa parte é simplesmente permanecermos fiéis diante de Deus. Não sabemos, muitas das vezes, o porquê acontece isso. Talvez aqui a gente não consegue entender, mas quem sabe na glória. Então, se está acontecendo algo no estado tal, ou na cidade tal, ou no país tal, e aí você quer questionar a Deus. Às vezes paramos e observamos algumas catástrofes que passa aí durante o ano, a vida, e sempre no meio do ano às vezes. E a gente senta e questiona a Deus, a bondade dEle, a soberania dEle. E às vezes nem reconhecemos que em meio a tudo isso Ele continua sendo Deus. E às vezes através do nosso pensamento tentamos rebaixar a soberania de Deus, ou até mesmo ficarmos descrentes diante dEle. Às vezes você olha as notícias e aí você vê na televisão aquele estado inundado, aquele lugar todo destruído, aí tudo distorcido, e aí no teu coração vem como se fossem os amigos de Jó, tentando persuadir, como seus pensamentos tentam persuadir você, como os meus pensamentos tentam persuadir a mim mesmo, através de uma notícia de catástrofe. Eu espero que nós, nesta manhã, possamos entender que Deus é soberano. Em meio a todo esse acontecimento, possamos enxergar Deus. Possamos entender que existe um plano. E em algum momento este plano vai trazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então Deus finalmente responde Jó por tudo aquilo que ele estava passando. Pela perda da sua riqueza, pela perda da tua saúde, pela perda da sua família. Jó perdeu tudo.
E os seus amigos tentam persuadir, dizendo: foi o seu pecado que te deixou assim. É normal hoje, algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, se você estiver passando por algum momento, achar que o que você está passando é resultado do seu pecado. Mas em nenhum momento ela consegue entender que Deus trouxe aquela situação na vida daquela pessoa para que aquela pessoa possa entender que Ele é Deus, para que aquela pessoa possa entender que Deus que está testando ela ali, para trazer mais próximo diante dele. Ela não consegue entender que muitas das vezes não é o pecado, mas sim Deus testando ela. E quem sou eu e quem é você, como nós somos vasos, falar alguma coisa para o olheiro, que ele não pode fazer isso nem aquilo. Então Deus responde Jó. Deus está no controle do mundo. E somente Ele entende porque é permitido que o justo sofra. E isso somente se torna claro quando vemos Deus pelo que Ele é. Isso só fica mais claro diante dos nossos olhos quando nós conhecemos quem realmente é Deus. Realmente, quando você está diante de Deus e você conhece a Deus e você sabe quem é Deus, você sabe que Ele é soberano, Ele é justo, reto, íntegro, bondoso, amoroso, fiel à sua palavra, que também é fogo consumidor. Que assim, quando você depara com os seus sofrimentos, você conhecendo a Deus, fica mais fácil, porque você sabe quem é o seu Deus. Agora, é difícil para aquelas pessoas que passam por esses sofrimentos e questionam Deus em tudo. Questiona a autoridade de Deus. Questiona a soberania de Deus. Deixa de acreditar na sua bondade. Essa pessoa não conhece o Deus de verdade. E é por isso que devemos orar sempre, para que Deus possa nos ajudar em nossa incredulidade. Porque muitas das vezes nós somos assim. É diante de uma mensagem dessa que nós precisamos encontrar uma saída para essas coisas. A saída é conhecer Deus, prosseguir nessa busca incessante por saber quem é esse Deus. Devemos corajosamente aceitar o que Deus permite que aconteça em nossas vidas e permanecer firmemente comprometido com Ele. O livro de Jó testifica de forma indiscutível a respeito da bondade e da justiça de Deus. Alguém então pode argumentar que o justo sofre porque Deus não é capaz de livrá-lo do sofrimento. Em outras palavras, quem pensa assim coloca em dúvida a soberania de Deus. Mas o livro de Jó reprova esse tipo de pensamento, afirmando que Deus é onipotente. E, portanto, todas as coisas estão debaixo de sua soberania. Jó, capítulo 37, versículo 14 ao 27. Nesse ponto encontramos um versículo clássico no livro de Jó sobre isso, que ele vai dizer: bem sei que tudo podes.
e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Jó capítulo 42, versículo 2. Então Deus pode tudo. Então, essa mensagem que Deus trouxe para nós é a mensagem aqui do livro de Jó. Ela trata do sofrimento do justo, afirmando que Deus é bondoso, que Deus é justo, que Deus é soberano. E o homem muitas vezes não é capaz de entender os sábios desígnios de Deus. Deus cumpre os seus propósitos eternos de muitas maneiras, inclusive permitindo o sofrimento dos seus servos. Deus permite que você perca alguém da tua família. Talvez teu filho, talvez tua filha, talvez teu pai, a tua mãe. Talvez é um sofrimento que você vai se deparar dentro de um hospital. Talvez é um câncer que você está passando, e aquele sofrimento remoendo a sua alma. E Deus, naquele leito de dor do hospital, trata com você. Deus, Ele quer tratar com você para que você e eu possamos entender que Ele nos prepara para algo além deste mundo. Deus trata conosco nesta terra. Deus nos limpa nesta terra, porque no céu precisamos estarmos limpos diante dele. Consciência limpa. Quem de nós já entrou em alguma casa sem conhecer o dono da casa? Ninguém entra numa casa sem conhecer o dono. Deus trata conosco no nosso íntimo, porque Deus, Ele se apresenta para nós, dizendo que Ele é Deus, que tudo Ele pode, e nenhum plano sequer dele pode ser frustrado, por mim ou por você, até mesmo por Satanás. Deus cumpre o seu propósito. O fato de frequentemente o homem não entender o propósito de Deus por trás do sofrimento não lhe dá o direito de questionar a justiça, a bondade e a soberania de Deus. A história de José do Egito é um exemplo de como Deus pode aperfeiçoar a fé e o caráter dos seus servos através do sofrimento e tornar o mal em bem para cumprir os seus propósitos eternos. Uma vez, uma menina de 19 anos, ela teve câncer de intestino. E ela ia para o hospital, voltava, fazia aqueles tratamentos, ia, voltava. E naquele hospital, aquela menina, ela pregou o evangelho lá e ganharam algumas almas. Através desse processo de ir e voltar, ela já tinha entendido o plano de Deus. E ela ficou tão satisfeita, que ela falou: o que Deus fizesse estava bem feito. Seria algo perfeito. Então, ela se sentiu útil dentro do plano de Deus.
Ela se sentiu útil dentro de um plano de salvação para outros. Aí você vai me perguntar, mas ela faleceu? Ela morreu? Depois de um tempo, sim. Mas ganhar almas para o Senhor Jesus. Às vezes nós não aceitamos, porque nós somos família, e nós questionamos, mas ela está salva. E através do sofrimento dela, o plano de Deus na vida de outros pôde acontecer. A gente não entende o plano de Deus. A gente não sabe. É difícil. Mas Deus seja louvado. E bendito seja Deus por nos colocar, por nos incluir no plano dele. Porque quando nós entendemos que estamos dentro do plano de Deus, somos homens e mulheres mais felizes. Você participar de um plano eterno, um plano perfeito, não tem preço. Às vezes a gente acha que seremos um missionário conhecido, um pastor muito conhecido, que está na mídia, que prega muito, que canta muito, ou então uma pessoa que ganha o mundo por aí. Às vezes queremos isso. Queremos os aplausos, queremos a mídia batendo palmas para nós. Mas tem gente no anonimato que você só vai conhecer depois que morre, através do testemunho do plano infalível e perfeito que Deus tem, através da sua boa vontade. Pessoas que estão nos asilos, jovens, que estão em aldeias por aí pregando o Evangelho, jovens que estão subindo a comunidade para pregar, jovens que estão em muitos lugares, em ruas de prostituição, pregando, convertendo as pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo, e nós não conhecemos, mas existem pessoas assim. Existe um plano de Deus, e esse plano não pode ser frustrado. Então, Jó finalmente é restaurado. Jó finalmente percebe que quando nada mais resta, ele tinha o quê? A Deus. E isso era suficiente. Através do sofrimento, aprendemos que Deus é o suficiente para as nossas vidas e o nosso futuro. Devemos amar a Deus independentemente se recebemos bênção ou sofrimento. O teste é difícil, mas o resultado é sempre um relacionamento mais profundo com Deus. Aqueles que resistem ao teste de sua fé experimentarão grandes recompensas de Deus ao final. Na parte final do livro de Jó, há um discurso de Deus direcionando a Jó. E também a humildade e o arrependimento de Jó em resposta às palavras de Deus. Que vai ser lá para o capítulo 38. O livro termina com os amigos de Jó sendo repreendido por causa das coisas loucas que disseram. E Jó sendo restaurado e grandemente abençoado por Deus. A história de Jó é uma fonte de inspiração e consolo para nós.
mesmo nos dias de hoje. Como Charles Spurgeon afirmou, essa história nos ensina que a confiança em Deus tem um refúgio seguro, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Mesmo que pareça que tudo esteja contra você, Deus é o nosso refúgio seguro e nele precisamos confiar. Então eu posso trazer para os dias de hoje. E o que então tem a ver Cristo e o livro de Jó? Por fim, nos grandes diálogos do livro de Jó fica registrado a necessidade que um homem possuía de ter um mediador, que tem o acesso ao trono celestial e defenda a sua causa. Quem dera se esse Jó tivesse um mediador por causa das minhas causas. Obviamente, esta ideia aponta para Cristo, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Embora Jó fosse inocente naquela causa, ele era um homem pecador, como qualquer um de nós. Ele clamou por justificação, mas sabia que isso não seria possível por seus próprios méritos, por sua própria força, pelo seu próprio braço. Por isso ele reconheceu que precisava de um redentor que pudesse lhe justificar. Isso explica a sua declaração: porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. De certa forma, o sofrimento de Jó também prefigurou o sofrimento de Cristo. Mas diferentemente de Jó, Cristo realmente era inocente e, obviamente, em tudo e sem pecado. Ele, Jesus Cristo, não teve nenhum pecado, mesmo tendo sido tentado em todas as coisas. Jesus não pecou. Cristo é aquele que compadece das nossas fraquezas e nos assiste em nossos sofrimentos. Ele suportou todo o sofrimento sem culpa, a fim de que pudéssemos encontrar nele a justiça da qual precisamos diante de Deus. Como o livro de Jó deixa bem claro, a soberania, ou melhor, a sabedoria humana tem seu limite, mas Cristo é a sabedoria de Deus. Então, pela graça divina, por meio da fé em Cristo, podemos ter acesso à sabedoria que vem do alto, que nos leva a uma vida de temor a Deus e obediência aos seus mandamentos. Então, nós precisamos entender que Deus muitas das vezes nos prova. Não é porque você pecou e aí vem a aprovação em cima do teu pecado. É claro que muitas das vezes, às vezes vem algumas lutas porque nós buscamos aquilo. Mas nem sempre. A luta que vem sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja, quer dizer que seja o pecado que existe. Mas sim, porque Deus nos testa. E eu creio fielmente que Deus é soberano, que Deus é reto, é bondoso. E diante de toda a sua justiça, Deus permite, mesmo sendo tudo
e o justo venha padecer, que o justo venha sofrer. Mas em todos esses sofrimentos, Deus está com o justo, Deus está com os seus filhos. E no final, a coroa que é preparada, a coroa está sendo preparada, as pedras estão sendo preparadas. Um dia enfeitará a nossa cabeça, porque nós combatemos um bom combate. A gente pode até encerrar a carreira, mas o que nós precisamos é guardar a fé em Cristo Jesus. Por mais que o teu sofrimento, o meu sofrimento, seja difícil, precisamos entender que o pior sofrimento foi de Jesus Cristo no Calvário, naquela cruz, que padeceu por mim e por você. E através deste sofrimento, Ele trouxe alívio em nós. E hoje nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não é mérito nosso. Isso vem do Deus zeloso, do Deus justo e Deus íntegro. E Deus soberano. Seja Deus hoje, amanhã e para todo sempre glorificado nesta terra. Quando você vê alguma catástrofe, veja Deus se movimentando em todas elas. E Deus sempre dará o refrigério para aquelas almas que são deles. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, essa mensagem veio justamente em um momento que o Senhor tem falado com a sua igreja aqui na terra. E que pessoas possam entender que o Senhor é soberano. Que tudo está nas tuas mãos. O Senhor que faz acontecer tudo. O Senhor que permite tudo. Ninguém pode fazer nada sem a tua permissão. O Senhor é o Deus zeloso. Zela pela tua palavra. Então, ninguém pode frustrar os teus planos que tem para nós. Senhor, traga alívio à nossa mente, traga entendimento, traga clareza, que é o Senhor que nos testa. Que possamos reconhecer, Senhor, a tua bondade, o teu amor, a tua justiça, o fogo que consome em meio a todas essas tragédias que estamos passando nesses últimos dias. Traga reconhecimento, Senhor, diante dos nossos olhos. Mesmo que pessoas não reconheçam o Senhor, mas o Senhor é soberano. Mesmo que as pessoas não consigam entender que o Senhor é Deus e que nenhum plano pode fugir, Senhor, não ser frustrado. É o plano do teu plano. Então traga clareza para essas pessoas nesta manhã, que elas possam entender que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é amoroso, que o Senhor é soberano. O Senhor pratica a justiça porque o Senhor é justo. O Senhor pratica o amor porque o Senhor é amor. O Senhor manda fogo porque o Senhor é fogo consumidor. O Senhor é tudo para nós. Nesta manhã queremos entender mais assim, Senhor. Tudo o Senhor pode. Tudo.
O Senhor não perde. O Senhor não perde mão de nada. Tudo está em tuas mãos. E debaixo da tua vontade está os seus planos, as suas pessoas, a sua verdade. Atinge o nosso coração. Atinge nossa mentalidade. Que possamos, ó Pai querido, mudar, ó Pai, da nossa consciência. Possamos enxergar o Senhor em tudo. E possamos dar glória somente a Ti. Seja em qualquer momento, seja na dor, na perda de um ente querido, a perda de casa, a perda de emprego, a perda de saúde, a perda de qualquer coisa, perda de fôlego, possamos dar graças a Ti, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Seja o nosso universo, seja, Senhor Jesus Cristo conosco, seja com a Tua igreja. Senhor, zelo pela Tua palavra, ajude-nos, ó Deus, nas nossas incredulidades, pois somente em Ti confiamos, somente em Ti declaramos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, e que o Senhor possa receber a oração no nome do Seu Filho amado, Salvador Jesus Cristo, aquele que sofreu por nós naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém.